Olá, sou o professor Fernando e nós chegamos à nossa aula número 6. Na aula de hoje, nós vamos continuar a ver os verbos em grego, né? E agora nós vamos apresentar a você o verbo grego no futuro, do presente, do indicativo, né? Prosseguindo aqui, então, com o mesmo verbo estudado na lição passada, o verbo lio, né? E nós vemos aqui que há um acréscimo, né, na forma como nós conjugamos o verbo li no presente do indicativo, né? Dessa vez, nós temos um sufixo temporal, né, que é o sigma, a letra sigma entre a raiz do verbo e a vogal temática, né? No caso da segunda e terceira pessoa do singular, da primeira, da segunda e da terceira pessoa do plural, né? A única exceção aqui é a primeira pessoa do singular, que não possui uma vogal temática, tá? Então, o verbo lio, que no presente do indicativo era eu solto ou eu estou soltando, né? Com o acréscimo do sufixo temporal aqui, a letra sigma, ele vai se tornar liso. Liso. Então, liso, eu soltarei. Estarei soltando. Ele mantém a raiz do verbo li, a mesma raiz presente do indicativo, a vogal, né, a consoante aqui, que tornou-se um sufixo temporal, no nosso caso, a consoante sigma, e o ômega. Liso, eu soltarei, estarei soltando. Segunda pessoa do singular, liseis, liseis. A raiz do verbo permanece a mesma, a raiz li, seguida do sufixo temporal sigma, a vogal temática epsilon e a terminação is, né? Iota e sigma, que representa aqui a segunda pessoa no singular, né? Tu soltarás ou estará soltando, você soltará, você estará soltando, né? Subentende-se aqui que se trata da segunda pessoa do singular, né? O pronome tu ou pronome você está subentendido na conjugação do verbo, né? Por causa da terminação is. Liseis, tu soltarás. Terceira pessoa do singular, lisei, a raiz permanece, a raiz li, seguida do sufixo temporal sigma, a vogal temática epsilon e a terminação iota, que na conjugação verbal, né? Nos verbos terminados, né? Em ômega, né? No caso do verbo lio e outros verbos que nós vamos ter a seguir, esse iota representa a terceira pessoa do singular, né? Está subentendido aqui, pronome ele, por causa desse iota. Então, lisei, ele soltará, ele estará soltando. Primeira pessoa do plural, lisoumen, nós soltaremos, nós estaremos soltando, mantém a raiz do verbo li, o sufixo temporal sigma, que indica futuro, a vogal temática ômicron e a terminação men, né? Ni, epsilon, ni, nós soltaremos, nós estaremos soltando. Segunda pessoa do plural, lisete, lisete. Vós soltareis, ou vocês soltarão, né? Vocês estarão soltando, vós estareis soltando. Mantém a raiz do verbo li, o sufixo temporal que indica futuro, sigma, a vogal temática epsilon e a terminação t, que indica a segunda pessoa do plural, né? Essa terminação t subentende o pronome vós, vocês, né? Terceira pessoa do singular, lisulsim, lisulsim ou lisulsi, né? Esse li aqui no final da palavra, ele vai aparecer
quando a próxima palavra, né, a palavra posterior, iniciar com vogal. Então, nós acrescentamos aqui a consoante li ao final da palavra. Então, lisu, sim, se o verbo antecede uma palavra iniciada com vogal. Lisu, sim, se a, a palavra posterior, né, se o verbo antecede uma palavra começando com consoante. Lisu-se antecedendo uma palavra com consoante e lisu-se antecedendo uma palavra iniciada com vogal, certo? Seguindo aqui, então, o verbo em, que é o verbo ser e estar. No português, nós temos um verbo para cada um, né? O verbo ser e o verbo estar. Em grego, nós temos apenas um verbo que indica o sentido de ser ou de estar, né? Assim como na língua inglesa, né? O verbo to be. Lembra-se do verbo to be? O verbo to be em inglês significa ser e estar, assim como o verbo ele, né? Esse é um verbo muito importante, porque ele ocorre muitas vezes no Novo Testamento, né? E a conjugação dele é um pouco diferente, né, das demais, como vimos, né? Então, a conjugação, ela fica assim. A primeira pessoa no singular, em mim, significa eu sou, né? Ou sou. Uma referência dessa palavra está lá no livro de João, no capítulo 14, no verso 26, né? Ioannis, Ioannis, como se diz em grego, né? E o texto diz assim, ego, eimi, rodos, ego, eimi, rodos, Jesus dizendo, eu sou o caminho, né? Ego, eu, eimi, sou, rodos, o caminho, né? Ah, veja que, por si só, eimi já significa eu sou, né? Mas na frase aqui nós temos uma ênfase. Então, Jesus dizendo, ego, eimi, eu sou, né? Então, nós temos aqui o acréscimo do pronome, né? Pronome eu, ego. Segunda pessoa do singular, ei, que significa tu és, né? Ou estás. Também em João, capítulo 1, verso 21, nós temos uma referência, né? Que diz assim, Elias eisu, Elias eisu. Então, se você se lembra da nossa aula sobre pontuação, você vai se lembrar que esse ponto e vírgula, ele indica o ponto de interrogação na língua portuguesa, né? Então, isso é uma pergunta. Tu és Elias, né? Alguém perguntando, questionando a João Batista, né? Tu és Elias, Elias eisu, né? Elias aqui o nome, ei, o verbo tu és, né? E su, que é o pronome tu, né? Ou você é Elias. Terceira pessoa no singular, eistim, ele é, ou ele está. Uma ocorrência aqui também em João, no capítulo 9, no verso 17, né? Que diz assim, oti profetes eistim, oti profetes eistim, né? Alguém dando testemunho aqui acerca de Jesus, né? Dizendo que és profeta. Alguém pergunta, né? O que tu dizes acerca desse que te curou? E ao que esse tal homem respondeu, que és profeta, né? Então, oti significa que, em algumas ocasiões, esse oti não tem tradução, porque ele indica um discurso direto, né? No português, né? A equivalência no português seria as aspas, que indica que alguém está dizendo alguma coisa. O oti pode significar isso também, tá? Mas nessa ocorrência aqui é aquilo que essa pessoa diz a respeito de Jesus, que és profeta. Oti profetes eistim. Ele é profeta, que ele é profeta, né? É isso que eu digo acerca dele. Primeira pessoa no plural, esmen, esmen. Nós somos ou estamos. A ocorrência também em João, capítulo 9,
no verso de número 28, e diz assim: Tu, Moisés, eis-men matetai. Tu, Moisés, eis-men matetai. Né? Nós somos discípulos de Moisés. Tu, Moisés, de Moisés. Lembra lá da, do caso, né, que indica posse, né? Tu, Moisés, de Moisés, né? Eis-men, nós somos discípulos de Moisés, somos discípulos, né? Ou não traduzindo ao pé da letra, mas expressando o sentido, e isso é importante quando nós lemos, né? Nós somos discípulos de Moisés. Segunda pessoa do plural, este, vós sois, vós estão, né? Vós sois ou vós estáis, né? Só uma correção aí na projeção, né? Ou vocês estão, né? Vocês são, ou vocês estão. A ocorrência aqui em Mateus, né? Mateus, capítulo 5, no verso 14, que diz assim: o mês este tu fox. O mês este tu fox. Quer dizer, vocês são a luz, né? Aqui Jesus proferindo o Sermão do Monte, falando acerca dos seus discípulos, né? Que vocês são a luz. Terceira pessoa do plural, e sim, eles são, né? Ou eles estão. A ocorrência aqui é praxis, ou Atos dos Apóstolos, capítulo 13, no verso de número 31, que diz assim: eis sim martures, né? Eles são testemunhas, né? Um detalhe importante é que o verbo ele é um verbo auxiliar e muitas vezes ele é omitido no meio da escrita, né? Ele está presente, porém ele está omitido, não vai ocorrer na frase. Exemplo número 1, tis roquírios. Tis roquírios, né? Quem é o Senhor? Então, esse aqui, o verbo estim, ele foi emitido, né? Ele não existe na frase, mas ele está implícito aqui, né? Tis roquírios. Quem é o Senhor? Embora o verbo em não esteja presente. Segundo exemplo, Tito, pai de On. Tito, pai de On. Qual é a criança? Né? O aqui, o estim, também está omitido. Não ocorre na frase, porém, ele está aqui subentendido, tá certo? Segundo ponto, para falarmos disso, né, é o modo como nós vamos diferenciar a conjunção ei, que significa se, do verbo es, né, da segunda pessoa do singular. E nós vamos descobrir, né, saber qual é a diferença dele de duas formas. Primeiro, pela acentuação, né, pelo sinal diacrítico, que já falamos disso, né, ou pelo seu contexto, tá certo? Vamos a um exemplo aqui. Ei, huios suei tu teu. Ei, huios suei tu teu, né? Se filho tu és de Deus, a ocorrência aqui em Mateus, capítulo 4, verso de número 3, né? Satanás aqui falando com Jesus, né? Dizendo a ele o seguinte: se você é o filho de Deus, né? Então nós iniciamos aqui com a conjunção ei, né? Se filho tu és de Deus, né? Como nós sabemos que esse é o se, né? Pelo sinal, né? Nós temos aqui nós não temos aqui o sinal diacrítico que indica que é um verbo, certo? Então, na frase, ei huios, su ei tu teu se filho, tu és de Deus, né? Não traduzindo ao pé da letra, mas traduzindo por um sentido mais claro no português, seria se tu és o filho de Deus, né? De Deus, porque nós temos aqui o caso da segunda declinação,
que indica posse, né? Tuteu, de Deus. Lembra lá? Quando nós falamos a respeito das declinações, certo? Adiantando aqui um pouco mais, vamos apresentar algumas preposições que é importante que você decore o sentido delas aqui, né? Embora nós iremos ver novamente todas elas, tá bom? Mas é importante já ir pensando sobre elas e já internalizando o sentido dela, tá? Então, a primeira preposição, que é pros, que significa para ou em direção a. Um exemplo, proston oikon. Proston oikon, né? Para a casa, né? A próxima preposição, eis, para dentro de. Eis, eiston oikon, né? Então, aqui tem um outro sentido para dentro da casa. Então, se eu vejo no texto proston oikon, é no sentido de que algo está indo para a casa, né? Em direção à casa, né? Eiston oikon é alguém que vai para dentro da casa, né? Tem o sentido de adentrar, para dentro de. A próxima preposição, em, né? Que significa em, ou dentro de, né? Em tu oiko, dentro da casa, né? Ou na casa no sentido de estar dentro da casa, certo? En tu oiko. Então veja que, dependendo do sentido dessa preposição, ela pede que as terminações sejam indiquem, né, o sentido, né, a função dessa frase aqui, dessa palavra dentro da frase, né? Então vejam que as palavras elas são declinadas de acordo com o sentido da preposição, né? Se é dentro da casa, se é em direção à casa, né? Indicando aqui destino, origem, posse, tá? Sempre concordando aqui as declinações dos substantivos, concordando com o sentido da preposição, tá ok? Ek, próxima preposição, ek, de ou para fora de, né? Ek tu oiku, ek tu oiku, para fora da casa, né? Para fora da casa, tá? Saindo, então, né, de um destino. Então, aqui cabe também a declinação correta, né, que indica a origem. Para fora da casa é tu, oiku. Apó, partindo de, ou de, né, no sentido de, partindo de. Apotu, oiku, ou partindo da casa, né? A casa é o ponto de partida, né? Então, está saindo dali, partindo dali, né? A casa é o ponto de origem, portanto, também o substantivo deve ser flexionado de acordo com a sua função, aqui de acordo com a sua, com o seu caso, perfeito? Apresentando aqui mais alguns verbos, então, né, para o nosso vocabulário, né? O verbo ero, ou eco, que significa tenho, né? Querusso, querusso, prego, proclamo. Lâmbano, lâmbano, recebo. Mantano, mantano, aprendo. Fisteuo, fisteuo, creio, confio. Faino, faino, resplandecer, fazer brilhar, né? Lembrando que todos estes verbos aqui, né, tanto no presente do indicativo, como no futuro do indicativo, seguem aquela mesma norma e aquela mesma regra que nós utilizamos para o verbo lio, né? Então é importante aqui no seu caderno de exercícios fazer aqui a conjugação desses verbos aqui na primeira e na segunda, na terceira pessoa do singular, na primeira, na segunda, na terceira pessoa do plural, certo? Para ir fixando, para ir já absorvendo este conhecimento.
Meu querido, então nós ficamos por aqui, né? Que bom que você tem insistido, que bom que você tem estado desejoso de aprender essa língua maravilhosa que é o grego. Eu creio que em breve você já terá condições de ler no original grego algumas passagens do Novo Testamento. Esse é o meu desejo. Você aprecie, você continue aprendendo, que Deus abençoe grandemente a você, tua casa, o teu ministério, em nome de Jesus. Amém, meu amado? Deus o abençoe e até a próxima, se Deus quiser.